Olá, querida estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, na nossa aula de Geografia, iremos estudar sobre paisagens naturais e antrópicas em transformação. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Hoje, vamos começar a nossa aula com um poema. Poema é um gênero textual, uma forma de redação, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então, vamos lá ouvir o nosso poema de hoje? A Rua Diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo e se diverte com os andaimes, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Poema de Carlos Drummond de Andrade. O poema A Rua Diferente retrata a mudança de uma paisagem. Você ainda se lembra o que é uma paisagem? Vimos isso na aula anterior. Vamos lá relembrar novamente? Paisagem é tudo que podemos ver e perceber em um lugar. Podemos observar uma paisagem ao vivo, mas também podemos observar por fotos, cartões postais, livros, pinturas, canções, filmes, programas de televisão ou pela internet. Vamos observar algumas paisagens? Todas as paisagens são iguais? Não, elas não são, certo? Há paisagens muito conhecidas no mundo todo por sua beleza natural ou por sua importância histórica ou cultural. A nossa primeira paisagem é a do Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, no Brasil. E na nossa segunda paisagem, temos a Torre Eiffel, que fica em Paris, na França. Quais paisagens você observa no seu dia a dia? Da janela da sua casa, que paisagem você vê? Quando está indo para a sua escola, ouvindo, quais paisagens você costuma sempre ver pelo caminho? Lembre-se, paisagem é tudo que podemos ver e perceber em um lugar. Uma paisagem pode ser composta por elementos naturais ou artificiais, que também são conhecidas como culturais
humanizadas ou antrópicas. Por conta desses elementos, podemos dizer que as paisagens são divididas em paisagem natural ou paisagem artificial. Agora, me diga, você sabe o que é uma paisagem natural e quais elementos existem nela? E uma paisagem antrópica, o que é? Você pode me dizer alguns elementos que existem nela? Existem algumas diferenças de uma paisagem para a outra. Uma paisagem natural é aquela em que há apenas a existência de elementos naturais em sua composição, ou seja, o que vem da natureza, como pedra, árvores, montanhas, mar. Já nas paisagens antrópicas, que também podem ser denominadas paisagens humanizadas, paisagens culturais ou paisagens artificiais, enxergamos um número expressivo de elementos construídos pelo ser humano, tais como casas, prédios, pontes, viadutos, parques, praças, entre outros. Agora, vamos observar essas duas paisagens e retirar dela os elementos que podemos perceber nela. Na primeira imagem, quais elementos podemos destacar nela? Temos carros, árvores, prédios e ruas asfaltadas. E na segunda imagem, o que vemos? Temos areia, mar, coqueiros e o céu. Agora, vamos falar das transformações das paisagens no ambiente. Ela pode ser paisagem conservada, paisagem degradada e paisagem preservada. Vamos lá conhecer cada uma delas? Paisagem conservada é aquela que devemos manter um equilíbrio entre o ser humano e a natureza, no que se refere ao que se vai modificar nela. Essa transformação, algumas vezes, são provocadas pelo ser humano, que precisa suprir alguma necessidade, seja ela de moradia, lazer, segurança, saúde, transporte e etc. Observe nessa imagem ao lado. Ela passou por modificações. Podemos ver nela elementos antrópicos feitos pelo homem, mas também podemos ainda ver nela elementos naturais que não foram transformados, ou seja, foram conservados. Vamos analisar as paisagens a seguir e descrever quais foram os elementos humanizados colocados nelas e para qual finalidade. Aqui, na primeira imagem, quais elementos humanizados podemos destacar? Temos vários prédios que foram construídos para suprir a moradia da população e a cerca que foi construída em volta do rio para manter a segurança de todos. O que podemos observar aqui é que os elementos naturais, como
as árvores e o rio foram conservados. Somente foi colocado elementos humanizados para a necessidade do homem. Vamos agora analisar a imagem número 2. O que podemos perceber nela de elementos humanizados? Logo que olhamos essa imagem, já destacamos nela a presença de muitos prédios, onde se abrigam diversas famílias. Percebemos a presença deles em muitas cidades, para que se evite a construção de muitas casas, pois não existe tanto espaço assim. Também percebemos que as ruas são asfaltadas e que a presença de carros e ônibus é bastante intensa. Também temos os elementos artificiais na praia, com a presença de muitas barracas e, logo ao fundo da imagem, podemos perceber que existe uma ponte e ela tem o nome de um grande jornalista, Felipe Dau. Você conhece muito bem essa ponte. Ela fica sobre o Rio Negro e talvez você já passou sobre ela. Liga a cidade de Manaus ao município de Iranduba. Eu já passei sobre ela e a paisagem que vemos é encantadora. Outras paisagens são completamente degradadas, ou seja, destruídas, prejudicadas, tirando totalmente dela os seus elementos naturais, provocadas pela ação humana. As atividades humanas, impulsionadas pelo modo de produção e consumo, são os principais responsáveis pela degradação. Vejamos uns exemplos. Aqui temos algumas degradações de paisagens causadas pela ação humana. Desmatamento ocorre, na maioria das vezes, para a exploração de madeira, criação de gado e o plantio de grandes lavouras. Queimadas ocorre muitas das vezes por atividades econômicas, assim como no desmatamento. Muitos fazendeiros queimam as árvores para abrirem espaço para o plantio de grandes lavouras ou criação de gado. Poluição do ar e da água. A poluição decorrentes dos veículos e das fábricas causam a degradação de dois elementos naturais muito importantes: a nossa fauna, que são os animais, e a flora, que são as plantas. E quando isso acontece, eles sofrem muito. Mas também temos as paisagens preservadas, aquelas que nunca sofreram nenhum tipo de transformação humana. Podemos dizer que seus elementos naturais estão preservados. Vejamos uns exemplos. Aqui temos o Parque Nacional do Iguaçu, que fica no estado do Paraná. O Parque Nacional do Iguaçu preserva a exuberante vegetação da selva subtropical que rodeia a área das cataratas. Agora, nessa imagem, temos a região dos lagos,
no Rio de Janeiro. A região dos lagos está localizada a leste da cidade do Rio de Janeiro, formada por 7 municípios. O mais próximo da cidade do Rio de Janeiro é Saquarema, a 120 quilômetros, enquanto os mais distantes são Búzios e Arraial do Cabo, localizados a cerca de 170 quilômetros. E, por último, temos a área de preservação de Marituba do Peixe, em Penedo, no estado de Alagoas. A APA, Área de Preservação Ambiental da Marituba do Peixe, possui uma área de 18.600 hectares e abrange os municípios de Feliz Deserto e Piaçabuçu e Penedo. Possui uma localização privilegiada de belezas naturais ímpares, por isso é conhecida como Pantanal Alagoano. Possui grande potencial turístico devido seu apelo cênico e paisagístico. Todas essas áreas de preservação ambiental ficam no Brasil. Para evitar que locais que ainda não foram transformados sejam destruídos ou alterados, foram criados pelos governos áreas de preservação. Nesses locais, é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza. Em sua grande maioria, essas áreas servem para o turismo e para a realização de pesquisas. Vejamos 2 exemplos aqui da nossa cidade de Manaus, de área de proteção ambiental, que são protegidas pelo governo e que são abertas à população apenas para o turismo e o lazer, ficando proibida qualquer alteração na paisagem. Temos o Parque do Mindu, que fica no bairro Parque 10 de Novembro. Nele, você pode ver bem de pertinho algumas cotias, pacas, preguiças dependuradas nas árvores e também alguns macacos, como o sauim de coleira e o sauim de Manaus. Sim, um macaquinho que só consegue ser feliz solto na floresta. E também temos o Jardim Botânico, o Musa, que fica no bairro do Jorge Teixeira. Lá você encontra uma floresta com grande variedade de plantas e animais. E não é só isso, há também muitas exposições, viveiro de orquídeas e bromélias, um lindo lago, vários aquários e laboratórios experimentais de serpentes, de borboletas e fungos. E uma torre de 42 metros de altura. Do alto dessa torre é possível ver a copa das árvores. Ficou curioso, não foi? Então, vai lá, garanto que você vai se divertir e aprender muito sobre nossa floresta. A conscientização humana é fundamental para preservar a natureza e, assim, continuaremos recebendo dela tudo o que há de melhor. Agora, eu quero te convidar a participar comigo de 2 desafios, onde iremos descobrir o que cada um nos pede. Vem comigo! Desafio número 1.
Gustavo mora em uma área cercada por serras e um rio. No seu primeiro dia na escola nova, ele conheceu um colega chamado João. Ao conversarem, descobriram que moravam próximos, porém em lados diferentes do rio. Para chegar à casa um do outro, João e Gustavo precisavam fazer um longo percurso para fazer a travessia do rio. Qual construção poderia ser realizada de modo que esses amigos pudessem chegar à casa um do outro de maneira mais rápida? Pense aí, o que poderia ser construído nesse local para facilitar o acesso de um lado para o outro de maneira mais rápida? Isso mesmo, é uma ponte. E a ponte chamamos de que tipo de elemento? Natural ou antrópico? Isso mesmo, antrópico, porque sofreu interferência humana, mas não retirou todos os elementos naturais das paisagens, ou seja, ela foi conservada. Desafio número 2. Juliana é uma estudante de 8 anos que cursa o terceiro ano do ensino fundamental em uma pequena escola da zona rural. A partir do próximo ano, Juliana precisará estudar um pouco mais afastada da sua residência, pois a sua atual escola não oferece o quarto ano. Porém, a estrada que liga a casa de Juliana até a nova escola é feita de barro e no período do inverno, com as chuvas intensas, a estrada não oferece condições para a travessia. O que pode ser feito para resolver essa situação? O que poderia ser feito para melhorar a travessia que dá acesso à casa da Juliana até a nova escola dela? O que mesmo? Isso mesmo! Poderia ser feito uma rua asfaltada. E esse elemento chamamos de elemento antrópico, porque ele é feito por interferência humana. Você gostou dos nossos desafios? Acertou todos? Tenho certeza que sim, porque você prestou bastante atenção na nossa aula de hoje, não é verdade? Agora que já aprendemos sobre paisagens naturais e antrópicas em transformação, eu convido você a acompanhar comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Observe as imagens abaixo e responda. Letra A. Quais elementos vemos na imagem 1? Letra B. Quais elementos vemos na imagem 2? E letra C. Que tipo de paisagem podemos classificar para cada imagem? Preste bem atenção. Vamos lá responder a atividade número 1, porque o relógio vai passar e o tempo vai correr. Valendo!
Vamos responder a atividade número 1. Observe as imagens abaixo e responda. Na letra A, quais elementos vemos na imagem 1? O que nós estamos vendo? Nós temos os elementos rio, montanhas, nuvens e árvore. Letra B. Quais elementos vemos na imagem 2? Nós temos aí os prédios, casas, rio e árvore. Letra C. Que tipo de paisagem podemos classificar para cada imagem? Na imagem 1, nós temos uma paisagem natural. Nessa imagem, podemos perceber que o ambiente está preservado. Ele não teve interferência humana, portanto, todos seus elementos são naturais, ou seja, vieram da natureza. Logo, é uma paisagem natural. Aqui na imagem 2, podemos ver a mudança de algumas coisas pela ação da mão do homem, devido a algumas necessidades que foram surgindo ao longo dos anos, como a construção de ponte, rua asfaltada, prédios e o movimento de carros. Logo, a paisagem sofreu alterações, mas continuou sendo preservada, porque vemos elementos naturais nela, como as árvores, o rio, tornando-se agora, após as mudanças, uma paisagem antrópica, que também podemos denominá-la de artificial, humanizada ou cultural. Atividade número 2. Leia o trecho do poema e responda. A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Poema de Carlos Drummond de Andrade. Agora responda. Escreva um elemento natural que aparece no poema. Letra B. Escreva um elemento artificial que aparece no poema. E letra C. As pessoas que moram nesta rua gostaram dessas mudanças? Vamos lá responder? Porque o relógio vai passar e o tempo vai correr. Valendo! Vamos responder a atividade número 2. Leia o trecho do poema e responda. Vamos ler o poema. A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Este poema é de Carlos Drummond de Andrade. Agora vamos responder. Letra A. Escreva um elemento natural que aparece no poema.
Nós temos qual elemento? Isso mesmo, a árvore. Letra B. Escreva um elemento artificial que aparece no poema. Qual você colocou? Muito bem, são as casas. E, por último, a letra C. As pessoas que moram nesta rua gostaram dessas mudanças? A resposta qual foi? Não, não gostaram. Os vizinhos não se conformam. Atividade número 3. Enumere de acordo com os tipos de paisagens. Nós temos no número 1, paisagem preservada. Número 2, paisagem conservada. E número 3, paisagem degradada. Agora responda. Paisagens que são destruídas pela ação humana, tirando totalmente dela seus elementos naturais. Você vai colocar número 1, 2 ou 3. Próximo, paisagens que nunca sofreram nenhum tipo de transformação humana, estão intactas. E, por último, paisagens que mantêm um equilíbrio entre o ser humano e a natureza, no que se refere à sua modificação. Vamos lá responder? Porque o relógio vai passar e o tempo vai correr. Valendo! Vamos responder a atividade número 3? Nós temos aí as opções número 1, paisagem preservada, número 2, paisagem conservada e número 3, paisagem degradada. O que você colocou na nossa primeira opção? Paisagens que são destruídas pela ação humana, tirando totalmente dela todos os seus elementos naturais. 1, 2 ou 3? É a número 3. Muito bem! Agora, paisagens que nunca sofreram nenhum tipo de transformação humana, estando intactas. É o número 1. Isso mesmo! E, por último, paisagens que mantêm um equilíbrio entre o ser humano e a natureza, no que se refere à sua modificação. É o número 2. Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje, porque chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos sobre paisagens naturais e antrópicas em transformação. Conhecemos os elementos que compõem uma paisagem, que, dependendo deles, ela pode se classificar em paisagem natural ou antrópica. Também vimos sobre as transformações das paisagens. Algumas, com o tempo, sofrem transformações provocadas pela natureza ou pelo ser humano. Este, quando precisa suprir algumas necessidades, seja de moradia, lazer, segurança, saúde, transporte e etc. Essas modificações, algumas vezes,
podem acontecer em parte, não completamente. Neste caso, temos uma transformação conservada, pois alguns elementos naturais foram conservados nela. Também temos as transformações de paisagem, que são completamente degradadas, tirando totalmente dela os seus elementos naturais, quer seja pela ação da natureza ou pela ação humana. E, por último, temos as paisagens naturais preservadas. São aquelas que nunca sofreram nenhum tipo de transformação humana. Para essas paisagens foram criadas pelos governos áreas de preservação. Nesses locais, é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza. Em sua grande maioria, essas áreas servem para o turismo e para a realização de pesquisas. E, por fim, quero terminar a nossa aula de hoje com o poema que começamos a nossa aula, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá falar comigo? A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo e se diverte com os andaimes, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Poema de Carlos Drummond de Andrade. Lembre-se que, em caso de dúvidas, você poderá rever esta aula lá no canal do Centedes, no YouTube. Aproveite e se inscreva lá e nos siga nas nossas redes sociais. Até a nossa próxima aula de Geografia. Muitos beijos para você. Um forte abraço. Tchau!